Pronto, voltei. Agora a gente vai terminar a interpretação do texto na página 14. É um pouquinho longo, mas é para fazer tudo hoje, tá? Vamos ver, número 8. Terminamos a número 7, agora a pergunta número 8. Na sua opinião, o menino é corajoso e valentão. Mesmo? Por quê? Ele é corajoso e valentão mesmo? Por quê? Você vai colocar aqui, ó. Ele tá perguntando a você, na sua opinião, o menino é corajoso e valentão mesmo? Será que é? No texto você vai descobrir se ele é realmente valentão e corajoso. Aí você vai dizer aqui por quê. Se é, você vai dizer por quê. Se não, também, você vai dizer por que não é. Se ele é valentão e corajoso, diz por que é valentão e corajoso. Se não é, você também vai dizer por que não é. Número 9. A última estrofe. Estrofe sabe o que é, né? Um conjunto de versos. A última estrofe. Então, são os últimos versos. A última estrofe, em relação às estrofes anteriores, anteriores que vêm antes da última, apresenta uma ideia de... Tem 4 alternativas. Em relação à última estrofe, em relação às outras, as anteriores, ele tem uma ideia de quê? Ele dá a ideia de quê? A gente acha que é o quê? Ela está transmitindo o quê para a pessoa, para a gente que está lendo? Primeiro, acréscimo de informações, comparação entre termos, explicação do que já foi dito ou a oposição ao que foi afirmado. Vamos fazer o seguinte, essa questão, ela está muito complexa para vocês. Deixe ela para responder depois, ou então não responda. Não é obrigada a responder essa questão 9. Se vocês não quiserem responder, não precisa responder, tá? Não, é melhor não responder. Vamos pular essa 9 e vamos para a questão 10. Já sabemos que a palavra não é utilizada para expressar ideia de negação. Qual é a outra palavra do texto que indica essa mesma ideia? Veja, se não, eu digo não, eu não vou para a escola. Aí uma pessoa pergunta a você, você gosta de sorvete? Se você não gosta, você pode dizer assim, não gosto, ou então você diz assim, negativo. De jeito nenhum. Tudo isso quer dizer não. Negativo, de jeito nenhum. Outra palavra, deixa eu ver, que você pode utilizar para não, de forma alguma, absolutamente, certo? Então, essas palavras aí, você pode utilizar dizendo que não, no lugar do não. Então, você pode usar essas palavras que eu falei. Absolutamente, negativo, de forma alguma, de jeito nenhum. Tudo isso quer dizer não. Todas essas expressões que eu falei, ela indica não. Só que você vai procurar no texto uma palavra que está no lugar do não. Em vez do menino ou da pessoa do livro, do texto, dizer não, ele disse outra palavra. Então, você vai procurar e vai escrever nessa linha aqui, da questão 10. Tá bom? 11. Você sabe quais outras palavras também estabelecem relação de negação? Pergunte ao professor e eu estou lhe dizendo. Estabelecer relação de negação é o que eu falei. É o que pode ser substituído pela palavra não. Aí eu falei pra você já pega o bizu que eu dei e você vai escrever aqui dentro. Negativo, de jeito nenhum, de forma alguma, absolutamente. Então, escreve dentro
daqui, ó, desses retângulozinhos que estão aqui. Pode até procurar no dicionário, pode perguntar a papai. Será que seu pai, quando você diz assim, eu quero comer, eu quero tomar sorvete, você está muito gripado, aí o seu pai diz assim, negativo. Então você, claro que não. Aí você vai escrever aqui, ó. Painho sempre me fala, negativo. Quer dizer, está estabelecendo uma relação de negação. Ele colocou umas palavras aqui muito bonitas, mas tudo isso quer dizer que a palavra está substituindo o não. Não precisa ficar preocupado com essas palavras grandes que colocaram aqui. Tudo isso quer dizer que a palavra não está substituída por outras palavras, que eu falei agora. Número 12. Na última estrofe do texto, última estrofe, já disse, né? Está dividido em estrofes. A última estrofe. Na última estrofe do texto, circule a expressão que é uma indicação de lugar. Pinte as palavras que indicam modo e risque o termo que dá a ideia de tempo. Fique atento e escreva as palavras no espaço abaixo. Vou explicar a você o que é que significa a expressão que é uma indicação de lugar. Quando você lê uma história, geralmente as histórias, os contos que você lê, tem dizendo assim: no sítio de João, ou então, no parque onde as crianças estavam. Isso aí quer dizer o quê? Quer dizer, está indicando o lugar onde aconteceu aquela história. No sítio, no parque, no cinema. Então, geralmente as histórias diz o lugar onde aconteceu aquele fato. Aí você sabe que isso está indicando, é uma indicação de lugar. É o lugar onde aconteceu a história que você está lendo. Qualquer história que você lê, diz o lugar. Nem todas, né? Algumas não falam o lugar que aconteceu. Mas, geralmente, as histórias, elas acontecem sempre em algum lugar. Dentro de casa, no parque, no cinema, na escola, no rio. Então, cada coisa desse está indicando o lugar onde aconteceu a história. Depois ele diz assim, pinte as palavras que indicam modo. Qual foi o modo? Modo quer dizer o quê? A maneira como aconteceu. Olha, a maneira, o jeito que aconteceu tudo aquilo. Então, no sítio de João, tinha muitos animais e todos eles estavam muito felizes. Isso aí é o modo como os animais estavam. Estavam felizes. Na escola de Marcelo, como é que Marcelo se encontrava na escola? Ele se encontrava pensativo, se encontrava triste, alegre, se encontrava de uma forma, ele estava expressando um sentimento. Então, isso era um modo como Marcelo estava na escola. Ou então, o modo como os animais estavam no sítio. Isso aí é a maneira como ele se encontrava lá. Isso é o modo, indica modo. E risque o termo que dá a ideia de tempo. Tempo todo mundo já sabe, né? O tempo que está acontecendo as coisas. No sítio, os animais estavam muito alegres durante a tarde. A tarde é o tempo. O tempo pode ser à tarde, à noite, num dia chuvoso, estava nevando, ou então estava muito frio. Isso aí é o tempo que está acontecendo a coisa lá, a história lá, que você está lendo. Então tem que ter o tempo. Foi a de manhã, foi de tarde, foi à noite. Foi numa época de chuva, foi no verão, no inverno, isso aí é o tempo. Então você vai ver, quando você estiver lendo, você identifica logo. Não tem erro isso aqui, certo? Só que você vai ter esse cuidado de fazer. Um você vai circular, o outro você vai pintar e o outro você vai riscar. O termo que dá a ideia de tempo. Fique atento e escreva as palavras no espaço abaixo. Então, aqui tem o lugar.
qual é o lugar que aconteceu. O modo, como é que as pessoas se encontravam naquela história. E o tempo, qual foi o tempo que aconteceu? Foi de manhã, de tarde, de noite? No inverno, no verão? Então, você vai colocar aí, tá bom? Só isso, então, vamos terminar a atividade aqui, porque na próxima aula de português, aí te ia dar o restante da atividade. Quando você receber, você vai ver que tem mais alguma coisa embaixo, só que não é para fazer. Vamos deixar onde tem aqui escrito, ó, conhecer. Isso aqui você não vai fazer. Você deixa para a próxima aula, que eu vou explicar melhor para vocês, tá bom? Então, a gente deixa isso aqui para depois e termina aqui, no lugar, no modo e no tempo. Só faz até aqui. Então, boa sorte. A atividade está bem gostosa de fazer. Leia direitinho que você responde tudo certinho. E até amanhã e beijinho. Tchau, tchau.